Você gosta do tema Chapeuzinho Vermelho? Então você não pode perder esse vídeo, onde eu peguei uma encomenda bem grande, bem bonitona, de fazer uma festa, né? Todos os docinhos, o bolo, dessa festa com o tema Chapeuzinho Vermelho. Então vem ver esse kit festa comigo? Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês com bastante detalhe como que foi fazer esse kit festa enorme, né? E também vou mostrar pra vocês como que ficou a decoração toda lá na festa. Mas antes disso, vai deixando um joinha pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo pra vocês toda semana. Mas então vamos lá ver esse vídeo? Eu recebi uma encomenda de um aniversário de 2 aninhos. Eu vou fazer o bolo de 3 quilos e eu vou fazer alguns docinhos também. E vou fazer os copinhos de chocolate, vou fazer as trufinhas, vou fazer cupcakes e alguns docinhos também, brigadeiro e beijinho. Aqui estão as forminhas, eu já fiz algumas, eu vou dar continuidade. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou os copinhos de chocolate. Esses copinhos eles vão com mousse e as mini trufas também, elas vão com mousse dentro. E vou fazer o cupcake também e vou mostrando pra vocês, tá? Eu acabei não gravando pra vocês o restante da montagem das mini trufas, dos copinhos, recheando e tudo mais. Foi um pouquinho corrido, eu acabei não conseguindo gravar essa etapa do processo pra vocês. Então aqui eu vou mostrar o processo de como que eu fiz os cupcakes para essa festa. Eu usei a forminha da Mago, não vou lembrar a numeração, mas eu uso exatamente essa forminha para todos porque eu acho que ela fica um charme. Ela é bem trabalhadinha e cabe bem certinho nessa minha forma de cupcakes. Essa remessa a cliente pediu com a massa de chocolate. Eu vou fazer mais uma quantidade dessa mesma forminha, porque ela pediu dois cupcakes diferentes. Pediu chocolate e de doce de leite também. Não tem segredo pra gente fazer os cupcakes, é bem simples. A gente vai colocando a massa nas forminhas. O legal é você conseguir pesar. Como eu tava bem corrida nesse dia, e os cupcakes eu faço perto da hora de entregar pro cliente, né? Que eu acho que ele fica mais macio, mais fofinho. Eu gosto de fazer sempre dessa forma. Então, quando falta ali umas 2, 3 horinhas pra entregar pro cliente, aí é a hora que eu começo a colocar os cupcakes pra assar. E depois, pra rechear é bem rapidinho, eu vou mostrar o processo também. Então, se você conseguir pesar, é melhor que você sabe a quantidade que vai render com essa massa que você fez. Coloquei eles pra assar, assei no forninho mesmo, forninho elétrico, não no de grandão a gás, porque eu acho que sai mais rápido e a chance de queimar é bem menor, né? Eu coloco no máximo 15 minutinhos e eles ficam prontos. Para rechear, eu vou cortando um buraquinho no meio do cupcake. Não pode ser tão fundo a ponto de chegar lá embaixo na forminha, porque quando você colocar o recheio, possa ser que vaze. Então sempre tem que deixar um pouquinho lá. Se você viu que tirou massa demais, você pode pegar um pedacinho dessa massa e colocar no fundo para não ficar à mostra a forminha. Aí depois você consegue colocar o recheio tranquilo. Como eu falei pra vocês, ela pediu metade dos cupcakes no sabor de chocolate, né? Massa de chocolate e recheio de chocolate. E os outros, ela pediu massa de chocolate e recheio de doce de leite. Eu gosto bastante de usar esse doce de leite, principalmente pros pães de mel. Quem acompanha o canal um tempinho sabe que eu sempre tô utilizando essa marca. E pros cupcakes também fica muito legal, gente, porque ele não é tão doce. Pros recheios de bolo também é bem legal, fica bem gostosinho. Essa cobertura que eu tô colocando nos cupcakes, ela tem a ver com a decoração também. Ela pediu vermelho e branco, que é pra combinar com o tema da Chapeuzinho. E eu fiz um chantininho bem docinho, né? Coloquei bastante ninho, eu bati ele bem pra ele ficar bem cremoso e fica uma delícia, gente, combina demais com os cupcakes. Eu deixei metade ali sem fazer, porque seria na cor vermelha, como eu tava mexendo só com branco, eu optei por vir fazendo a decoração do bolo primeiro, porque depois eu ia trabalhar com o vermelho. Porque eu quero que os cupcakes fiquem ali com a tonalidade do vermelho que eu vou aplicar no bolo. Então fica mais fácil eu fazendo o bolo e depois preenchendo ali os cupcakes, né? Aí fica bonitinho as cores combinando, não fica um mais claro que o outro. Pro bolo, a gente começou fazendo uma pré-camada. A gente vai fazer um fundo branco. Aí a pré-camada eu já utilizo também para tampar todas as imperfeições do meu bolo. E também para nos farelinhos, né, gente? Eu tô cansada de falar aqui e acho que vocês estão cansados de ouvir também. Mas é muito importante a pré-camada para não subir esses farelinhos de bolo para nossa massa. E também para não dar bolha. Possa ser que dê bolha sim quando você tá fazendo a decoração, por conta de não ter feito a pré-camada. Então acho interessante sempre começar com ela. Eu fiz uma pré-camada ali, já decorando também, porque eu vou fazer uma outra camada por cima do vermelho, só que bem fininha,
porque eu quero que seja um vermelho bem intenso, mas quanto mais corante a gente coloca no chantilly, possa ser que ele amargue. E esse vermelho que eu queria, que é a tonalidade da cor da Chapeuzinho, é um vermelho muito forte, muito intenso. Então eu peguei essa bacia com chantilly já vermelhinho e coloquei uma quantidade bem grande de corante vermelho e coloquei leite condensado também para não ficar amargo. E como a gente vai usar só uma camada fininha, né, só para decorar, dá super certo, gente, não fica com gosto, ficou super gostoso esse bolo. O chantininho eu também vou fazer da mesma forma, só que aí o chantininho a gente ainda vai acrescentar o próprio ninho, então ele dá uma adocicada um pouco maior, então não fica amargo. Uma outra opção é a gente usar os pó para decoração. Eu fiz bastante bolo pro Natal e ele tinha que ser uma cor vermelha natalina. Então a gente usou os pó para decoração junto com álcool de cereal e a gente foi borrifando no bolo. E ficou aquela cor bem vibrante, aquela cor intensa, um vermelho bem bonito. Então quando a gente não consegue fazer com o próprio corante, a gente parte para os pó para decoração, que facilita muito a vida. A parte vermelha vai ser só a lateral do bolo mesmo, porque daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou vir com a aplicação do topo, né? E o topo ele vai a parte da frente, tem a parte de cima também, que é uma vela de biscuit, que vai ficar a coisa mais linda. O que a gente tava tentando fazer é simular um gramado, né? Pra ficar bem bonitão. Então eu vou fazer o gramado na parte de cima, a lateral vai ser vermelha e embaixo a gente vai fazer uma cerca com o topo e também com alguns detalhes da grama. Então vamos ver como é que vai ficar esse bolo. Como vai a grama verdinha em cima, eu não tava me preocupando muito com a parte de cima do topo, né? Era só mesmo a lateral, porque a gente, se fosse colocar uma quantidade ainda maior de chantilly vermelho em cima, ainda vai vir um chantilly verde, fica uma quantidade muito grosseira, então não é legal. Então fui focando ali na lateral, fui alisando ali, ó, as quinas, porque elas ficam imperfeitas. E agora sim a gente vai conseguir vir fazer o nosso gramado bem verdinho na parte de cima. Antes de fazer o gramado, eu só vou dar uma limpadinha na nossa bandeja. Esse pratinho, né, eu comprei um pratinho mais grosso, porque o bolo ele é bem grandão. Ele tinha 4,5 kg, se eu não me engano. Ele era um bolo bem grandão, né? Era pra ser um bolo de corte, mas ele ficou na mesa exposto bonitão, com a velinha também de biscuit. Vai ficar bem bonitão, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, como era um bolo grande, eu optei por comprar essa cake board maiorzinha, né? E a cliente, ela acabou me devolvendo essa cake board. Ela não foi com o pedido. Tem aquelas mais fininhas, né? Só como eu falei, é um bolo grandão e pesado. Eu fiquei com medo de colocar aquela de 3 milímetros e não suportar o peso do bolo. Fui fazendo o gramado e olha que fofura esse gramado bem verdinho, gente. Fica uma gracinha. E como eu falei, eu achei o bolo tava ficando simples, eu vou fazer esse gramado também na parte de baixo. Mas só quando eu aplicar o topo também dá chapéuzinho pra ficar bem interessante. Uma dica quando vocês estiverem utilizando cores bem vibrantes, cores bem fortes, é tomar um pouco mais de cuidado, principalmente quando a gente faz a aplicação do chantilly na cake board branca, porque dá um trabalhinho de tirar. Então, o que eu fiz? Eu fui molhando alguns guardanapos e fui passando na lateral. Pode ver que eu não cheguei bem rente ao bolo, até porque, como eu falei pra vocês, eu vou vir fazendo os detalhes de grama na parte de baixo. Mas se fosse um bolo totalmente liso, numa cor preta ou numa cor vermelha, ele dá uma manchada assim na cake board, você tem que vir com cuidado limpando. Uma outra dica seria você pegar um pincel, eu tenho um pincel que eu faço a aplicação do glitter, ou senão do pó para decoração dourado. E eu pego, vou molhando a pontinha dele num copinho e vou passando, como se estivesse esfregando mesmo a cake board, que aí sai um pouco mais, né? Não fica tão manchadinho, aí dá pra você dar uma limpada bacana. Depois vem com guardanapo pra poder secar, né, a nossa cake board. E eu vou fazendo agora os detalhes finais desse bolo, na parte de baixo. Se você chegou até aqui, vai curtindo esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque eu já vou mostrar pra vocês como ficou lá na festa. A cliente, ela pediu pra mim levar pessoalmente os doces e o bolo. Como era aqui pertinho, eu fui e consegui gravar, ficou tudo tão bonitinho. E olha só o resultado final. Olha esse bolo, gente. Muito bonitinho, com o topo, com a velinha de biscuit, todos os docinhos, ó. As mini trufas, os brigadeiros, beijinhos, copinhos. Se você gostou, vai curtindo esse vídeo. Compartilha também, que isso ajuda muito. Olha os nossos cupcakes, que lindeza. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijão e até a próxima.